Fala pessoal, muito bem-vindos novamente ao curso Como Investir em Bitcoins. Aula 2, vamos falar um pouquinho mais sobre contexto, beleza? Esse aqui é um módulo dedicado à consciência situacional, que é para você saber o que você está fazendo à medida que você decide investir no Bitcoin, nesse ativo tão maravilhoso. Vamos passar de novo aí no roteiro do módulo, só para a gente dar mais uma olhadinha. Primeira aula já passou, a gente já entendeu o motivo pelo qual o Bitcoin nasceu, porque o Bitcoin existe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o Bitcoin funciona, ter uma noção básica de como essa moeda trabalha e essa tecnologia trabalha. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Bitcoin atualmente, o que ele significa e o que a consciência situacional dos investidores mundo afora está entendendo que esse ativo significa. E depois a gente vai falar sobre o papel das altcoins, é meio que uma aula bônus aí desse módulo, que é uma coisa extremamente relevante porque muita gente entende isso daí de uma forma totalmente errada. Beleza, galera? Vamos seguir, vamos para a nossa aula. Mas afinal, como é que funciona esse jovem, esse tal de Bitcoin, né? O que acontece aí por trás que movimenta as engrenagens do nosso querido Bitcoin? Beleza, para começar a gente precisa falar da cozinha. E a cozinha do Bitcoin nada mais é do que a famosa rede blockchain. Mas afinal, o que é a rede blockchain? A rede blockchain nada mais é do que um livro contábil descentralizado. Para começar, um livro contábil é um livro de registro. E nesse caso é um livro de registro de transações imutável. E onde fica esse livro afinal? Esse livro de registro está armazenado na rede blockchain, mais precisamente nos nodes ou nós, que são os locais onde ficam armazenadas as transações da rede blockchain. Nessa imagem aí a gente consegue ver melhor um mapa de onde os nodes da rede blockchain estão distribuídos no mundo. Você consegue ver que ali na Europa existe uma concentração muito grande de nodes, também tem uma concentração maior aí nos Estados Unidos. Essas são as regiões do mundo que mais apoiam a rede blockchain. Isso não significa que existem mais mineradores nessa região, mas sim apoiadores da rede blockchain, à medida que esses apoiadores estão sustentando a rede com nodes, com pontos de armazenamento e de confirmação de transações. Daqui a pouco a gente vai ver mais no detalhe isso. Atualmente, em agosto de 2019, que é quando eu estou gravando esse material aqui para vocês, tem 9.496 nodes na rede blockchain. Isso significa que essa rede é descentralizada exatamente nesse ponto. Existem 9.496 pontos de descentralização da rede blockchain. E isso significa que nós somos sim uma rede descentralizada e não uma rede distribuída. Para a gente ser uma rede distribuída, a gente precisaria que todos os pontos que utilizam a rede blockchain fossem também pontos de armazenamento de informação da rede blockchain independentes. E isso ainda não é uma realidade. Existe muita discussão a respeito disso, mas é certo que uma rede com mais de 9.000 pontos descentralizados de armazenamento é uma rede muito melhor do que uma rede centralizada com apenas um ponto de armazenamento, que é o que a gente está evoluindo aí, saindo do sistema econômico tradicional e indo para o sistema das criptomoedas, mais precisamente do Bitcoin. Mas qual a diferença desse livro contábil para os outros livros contábeis, Jair? O que significa um livro contábil descentralizado? Beleza, pessoal, essa moeda que vocês estão vendo aí é uma moeda que ela tem um livro contábil centralizado. Beleza, Jair, e daí? E daí que existe uma instituição, e nesse caso aí essa instituição é uma empresa que controla o livro contábil dessa moeda. Beleza, mas qual o problema disso, Jair? Cara, depende, pode ter problema nenhum ou pode ter todos os problemas que você puder imaginar. Se houver honestidade, não tem problema nenhum. Se não houver honestidade, todos os problemas são possíveis. É um sistema que muito depende da confiança. É um sistema lastreado na honestidade do empresário. Essa outra moeda aí que vocês estão vendo também tem um livro contábil centralizado, o que significa que alguma entidade controla o livro contábil dessa moeda. Nesse caso, o FED, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Mas quem controla o FED afinal? Bom, quem indica o presidente do FED, que é quem controla o FED, é o presidente dos Estados Unidos, e depois essa decisão é sabatinada pelo Senado americano. O que significa que quem controla o FED no final das contas é o governo dos Estados Unidos. E o que isso significa afinal? Significa que essa moeda é baseada na honestidade do político.
Beleza, essa moeda aqui também, ela também tem um livro contábil, só que nesse caso descentralizado. Isso significa que ela nada depende da confiança de uma instituição. Na verdade, que ela nada depende da confiança como um todo. Aliás, confiança é um comportamento humano extremamente complexo. Se você quiser saber mais sobre confiança e entender o tamanho da complexidade desse negócio, eu sugiro esse estudo aqui do Harvard Business Review, que é bastante interessante, que vai falar sobre várias variáveis da confiança e você vai ter uma noção do quão complexo esse negócio é. Beleza, mas como é possível criar uma moeda sem precisar da confiança, Jair? Como que isso funciona? É possível porque o sistema foi criado baseado em outro comportamento humano, um comportamento humano menos complexo do que a confiança. Ele recompensa o comportamento honesto com poder de compra, o que significa que essa moeda é baseada na suposição de que o ser humano sempre vai querer ganhar mais dinheiro e que esse é um comportamento humano previsível. Ou seja, é um sistema lastreado na vontade do ser humano de ganhar mais dinheiro. Segura aí que eu vou explicar na prática como é que isso funciona. Resumão, vantagens da rede blockchain. Vamos lá. Primeiro, não é controlada por nenhuma entidade, empresa ou grupo de pessoas. É extremamente segura, criptografada pelo algoritmo SHA-256, criado pelo NSA. Tem regras imutáveis que incentivam um comportamento honesto. E para vocês terem uma ideia, está aí rodando há mais de 10 anos e nunca foi violada ou fraudada. O livro contábil descentralizado do Bitcoin jamais foi violado ou fraudado. Além disso, o Bitcoin também é uma moeda deflacionária. E o que isso significa, afinal? Significa que vai ter sempre uma oferta cada vez menor dessa moeda no mercado. Isso porque tem 21 milhões de unidades de Bitcoins que vão ser produzidas, nada mais, nada menos do que isso. E essa produção deve acontecer aí até meados do ano 2110 e 2140. Aí você pode me perguntar, cara, mas por que vai demorar tanto essa produção aí de Bitcoins? Vai demorar por causa que o sistema tem um mecanismo chamado Bitcoin Halving. E como funciona esse tal de Bitcoin Halving? A cada 4 anos a produção de Bitcoins é reduzida pela metade através desse mecanismo. A primeira vez que isso aconteceu foi no dia 28 de novembro de 2012, quando a produção caiu de 50 bitcoins a cada 10 minutos para uma produção de 25 bitcoins a cada 10 minutos. A segunda vez que isso aconteceu foi no dia 9 de julho de 2016, quando a produção caiu de 25 bitcoins a cada 10 minutos para 12,5 bitcoins a cada 10 minutos e se mantém até hoje, agora agosto de 2019, nesse mesmo patamar. E isso vai acontecer de novo. O terceiro halving está por vir aí, já em 2020, no mês de maio, onde a produção de bitcoins vai cair para 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. E isso vai continuar acontecendo de 4 em 4 anos, e é por isso que existe essa previsão de que lá para 2110, 2140 é que vai acabar a produção de bitcoins, que vai chegar aos 21 milhões de unidades aí de bitcoins. Beleza, Jair, essas são as regras, mas como o bicho surge afinal? Qual que é o processo que faz o Bitcoin surgir? Bem, essa máquina aí que vocês estão vendo é um minerador de Bitcoin, é uma máquina que foi feita, conhecida pela sigla ASIC, que é uma máquina, isso significa que ela foi feita especificamente para mineração de Bitcoin. Esse daí é o modelo Bitmain S17 Pro, que hoje é o modelo que atinge a melhor eficiência energética aí na mineração do Bitcoin. Mas por trás dessa máquina existe uma figura que o Satoshi Nakamoto já previa, lógico, dentro desse processo todo, que é o cara que compra essa máquina aí, que é chamado de minerador. Mas afinal, o que esse minerador faz no final das contas? Bom, os mineradores, eles são responsáveis por gerar novos blocos e escrever novas transações na rede blockchain. Esses novos blocos, fazendo aqui uma analogia, eles são como novas páginas do livro contábil descentralizado. E para isso, eles disponibilizam poder computacional para resolver uma equação matemática. Os caras ficam lá tentando resolver essa equação matemática e quando um dos mineradores consegue resolver essa equação matemática, ele ganha o direito de assinar um novo bloco da rede blockchain e, a partir desse momento, ele gera uma nova página do livro contábil descentralizado e também gera uma transação de 12,5 bitcoins para si mesmo. Mas ainda não acabou, ainda tem mais algumas etapas de segurança.
Após a geração dessa assinatura, os outros mineradores também vão verificar essa equação matemática para verificar se está tudo certo, se realmente aquilo é verídico. E após eles chegarem a um consenso de que isso é verídico, aí sim eles vão validar essa assinatura que foi dada nesse bloco minerado por aquele minerador que acertou a equação. Aí sim, esse novo bloco é adicionado à rede blockchain e esses novos bitcoins são produzidos. Mas ainda existe mais uma etapa de verificação, ainda tem mais uma etapa de segurança. Lembra que eu falei para vocês aonde a rede blockchain fica armazenada? Nos nodes, exatamente. Pois é, então os nodes ainda vão fazer mais uma etapa de verificação. Como eles têm o registro de todas as páginas do livro contábil lá, eles vão verificar se essa nova página do livro contábil, se esse novo bloco da rede blockchain está de acordo com os outros blocos da rede blockchain, está de acordo com as outras páginas, segue as mesmas regras. Se eles seguirem as mesmas regras, aí sim eles vão também aprovar essa nova página da rede blockchain, para vocês perceberem o nível de segurança que a rede tem, com várias verificações para que uma transação acabe sendo aceita e seja registrada mesmo no livro contábil descentralizado. Deu para você perceber agora quem que é o minerador no final das contas? Ele é o cara que escreve no livro contábil descentralizado. Ele é de fato quem vai lá registrar as novas transações. Então é de total interesse desse minerador que os atores do sistema sejam atores honestos. Por quê? Porque ele quer preservar o investimento que ele fez. Ele só consegue escrever nesse livro centralizado se ele investir em poder computacional, se ele comprar uma máquina, hoje em dia uma máquina daquela lá que você viu, aquele minerador S17, por exemplo. Então ele vai gastar muito dinheiro para comprar aquele negócio, aquele minerador, por exemplo, que custa $3.000, e ele não tem interesse nenhum de criar algum problema para essa rede, ser desonesto nessa rede, porque a recompensa desse investimento é em bitcoins. Então, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai desvalorizar a recompensa dele e no final das contas ele pode ter até um prejuízo. Então, para você preservar o seu poder de compra, você é honesto dentro dessa rede. É por isso que ela incentiva o comportamento honesto. E mais do que isso, né? Mais do que preservar o seu poder de compra, esse minerador está interessado em evitar um prejuízo, né, para o próprio bolso dele. E aí, é ou não é mais seguro do que confiar na honestidade de um político? Bom, vamos lá, resumão do tio agora. Sistema descentralizado, nodes e mineradores. Nodes registram as transações, mineradores escrevem novas transações e geram novos blocos. Regras imutáveis, sem autoridade central. Uma moeda deflacionária que tem o mecanismo do Bitcoin halving a cada 4 anos e tem um suprimento finito de 21 milhões de unidades. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham atingido aí alguma compreensão, pelo menos básica, de como funciona o Bitcoin. Esse é um processo longo, é um processo que vocês vão perceber que, à medida que vocês vão caindo mais para dentro do mercado, vocês vão aprender muito mais sobre como o Bitcoin funciona, mas só de você ter essa base que eu passei para você aqui nessa aula, vocês já vão ter uma facilidade muito maior de entender várias interações, várias notícias que vão aparecer aí no mercado para que vocês tenham consciência do que está acontecendo com a tecnologia que vocês estão investindo. Beleza, pessoal? Então, a próxima aula a gente vai falar o que é o Bitcoin afinal, qual é a consciência situacional do mercado que está investindo agora no Bitcoin, o que está todo mundo entendendo que o Bitcoin representa. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, um grande abraço.